Olá, Gil aqui. Os três últimos capítulos do Física do Aristóteles. Capítulo 7. Afirmemos da seguinte maneira, discorrendo de início sobre o vir a ser em geral, pois é conforme a natureza, após afirmar inicialmente as características comuns, estudar então as próprias de cada coisa. Dizemos que uma coisa provém de outra ou que uma coisa distinta provém de uma coisa distinta, enunciando itens simples ou itens complexos. Quero dizer o seguinte: A. Homem vem a ser musical. A. O não musical vem a ser musical. Ou o homem não musical vem a ser homem musical. O homem vem a ser musical, não musical. O não musical vem a ser musical e o homem não musical vem a ser homem musical. Tem a transformação da coisa em si e a coisa dita do homem. Ai. Assim, denomino simples o homem e o não musical, no caso daquilo que devém. Assim como o musical, no caso daquilo que surge. Por outro lado, quando dizemos que o homem não musical vem a ser homem musical, denomina complexo tanto aquilo que surge como aquilo que devém. Num desses casos, diz-se não apenas isto vir a ser, mas também a partir disto vir a ser. Por exemplo, a partir do não musical vem a ser musical. Mas isso não se diz em todos os casos, pois não se diz a partir de homem veio a ser musical, mas isso não se diz em todos os casos, pois não se diz a partir de homem veio a ser musical, mas o homem veio a ser musical. Ai, que saco. Mas o homem veio a ser musical. Entre os que devêm, como dizemos que o simples devém, um deles devém subsistindo, mas o outro devém sem subsistir. O homem subsiste e é, ao vir a ser homem musical, mas o não musical. O homem subsiste e é, ao vir a ser homem musical. O homem subsiste e é, ao vir a ser homem musical, mas não o não musical ou o amusical. Não subsiste, mas o não musical não subsiste, nem simplesmente nem composto. Distinguidos esses pontos, é possível apreender para absolutamente todas as coisas, distinguidos esses pontos, é possível apreender para absolutamente todas as coisas que vêm a ser o seguinte: se alguém as encarar tal como afirmamos, é preciso sempre que algo esteja subjacente àquilo que vem a ser, e aquilo que subjaz, mesmo se for um em número, não seja um pela forma. Pela forma, quero dizer o mesmo que pela definição. De fato, não são idênticos o ser para homem e o ser para não musical. Não são idênticos o ser para homem e o ser para não musical. Um deles subsiste, mas o outro não subsiste. O que não é oposto subsiste. De fato, o homem subsiste, mas o não musical ou a musical não subsiste, nem subsiste o conjunto de ambos. Isto é, o homem é musical. Diz-se, a partir de algo vir a ser algo, não isto vir a ser algo.
Diz-se a partir de algo vir a ser algo, não isto vir a ser algo. Diz-se a partir de algo vir a ser algo, sobretudo a respeito daquilo que não subsiste. Por exemplo, afirma-se que a partir de a musical vem a ser musical, mas não a partir de homem. No entanto, a respeito daquilo que subsiste, se é mais importante o argumento ou a função. A função vai continuar existindo mesmo que não se produza um argumento adequado para se comunicar, tá? Afirma-se que, a partir de a musical, vem a ser musical, mas não a partir de homem. No entanto, mesmo a respeito daquilo que subsiste, se afirma às vezes de modo semelhante. Dois pontos. De fato, dizemos às vezes que, a partir do bronze vem a ser estátua. Não que o bronze venha a ser estátua, mas, seguramente, do oposto que não subsiste, afirma-se de ambos os modos, tanto a partir disto vem a ser isto, como isto vem a ser isto. De fato, diz-se, a partir do a musical vem a ser musical, e o a musical vem a ser musical. Por isto é do mesmo modo também com o composto. Diz-se tanto a partir do homem é a musical, como também o homem é a musical vem a ser musical. Diz-se tanto a partir de homem é a musical, como também o homem a musical vem a ser musical. E aí no primeiro caso, o oposto está subentendido. Dado que vir a ser se diz de muitas maneiras a respeito, dado que vir a ser se diz de muitas maneiras a respeito de certas coisas, não se diz vir a ser, mas sim isto vir a ser algo. E apenas as substâncias se dizem vir a ser sem mais. É manifesto que, no caso dos outros entes, necessariamente algo está subjacente àquilo que vem a ser. No caso do homem ser advogado, né? Enfim. É manifesto que, no caso dos outros entes, necessariamente algo está subjacente àquilo que vem a ser, pois vem a ser de tal tamanho, ou de tal qualidade, ou em relação a outro, ou em algum lugar, na medida em que há algo subjacente, porque apenas a substância não se afirma de um subjacente diverso, e todos os outros se afirmam da substância. Por outro lado, para os que o investigam, torna-se evidente que mesmo as substâncias, bem como tudo que é simples, provém de algo subjacente. De fato, sempre há algo que subjaz, de que provém aquilo que surge, tal como os animais e plantas provêm da semente. As coisas que vêm a ser, sem mais, vêm a ser por uma refiguração, como a estátua. Outras por adição, como as que crescem. Outras por subtração, como o Hermes provém da pedra, por subtração. Outras por composição, como uma casa. Outras por alteração, como as que se pervertem pela matéria. Uma mesa pode ser uma bancada, né? É manifesto que todas as coisas que vêm a ser dessa maneira provêm de algo subjacente. Por conseguinte, pelo que foi dito, é evidente que tudo que vem a ser, sem exceção, é sempre composto. Tudo o que vem a ser, sem exceção, é sempre composto e que há, de um lado, algo que surge, e de outro, algo que vem a ser isso, de dois modos, o subjacente ou o oposto.
Quero dizer que o amusical é oposto, mas o homem está subjacente. Assim como chamo oposto a desorganização, a ausência de forma e a desordem, e de subjacente chamo o bronze, a pedra e o ouro. Assim, visto que, dos entes que são por natureza, há causas e princípios primeiros pelos quais vêm a ser e são aquilo que se dizem ser em sua essência, não por concomitância. Assim, visto que dos entes que são por natureza, há causas e princípios primeiros pelos quais vêm a ser e são aquilo que se dizem ser em sua essência, não por concomitância. Pode ser o homem branco e estar em pé. Vem a ser primeiros princípios pelos quais vêm a ser e são aquilo que se dizem ser em sua essência, não por concomitância. É manifesto que tudo vem a ser a partir de um subjacente e de uma forma, pois, de certo modo, o homem musical se constitui de homem e de musical. Poder-se-ia analisá-lo em suas definições. Assim, é evidente que as coisas que vêm a ser provêm deles. O subjacente é 1 em número, mas pela forma é 2, pois o homem, o ouro e, em geral, a matéria são contáveis. São, de fato, um certo isto, e não é por concomitância que provém deles aquilo que vem a ser, mas a privação e a contrariedade são concomitantes. A forma, por sua vez, é uma, por exemplo, a ordem, a musicalidade ou qualquer outra coisa que se denomina desse modo. Por isso, de certo modo, deve-se dizer que os princípios são 2, mas de outro modo que são 3, e de certo modo deve-se dizer que são os contrários. Por exemplo, se alguém mencionasse o musical e o amusical, o quente e o frio, o arranjado e o desarranjado. No entanto, de outro modo, não se deve dizer assim, pois é impossível que os contrários sofram a ação um do outro. Mas também isso se resolve por ser o subjacente uma coisa distinta. De fato, ele não é um contrário. Por conseguinte, os princípios não são, de certo modo, nem em maior número que os contrários, mas são 2 em número, por assim dizer. Nem 2, mas sim 3, porque lhes pertence um ser distinto. De fato, são distintos o ser para homem e o ser para amusical e o ser para sem figura e o ser para bronze. Está dito, portanto, quantos são os princípios dos entes naturais envolvidos no vir a ser e de que modo são tantos. É evidente que é preciso que algo esteja subjacente aos contrários e que os contrários sejam 2. Mas, de outro modo, não é necessário que os contrários sejam 2, pois um dos contrários poderá ser suficiente para efetuar a mudança, por sua presença e ausência. A natureza subjacente pode ser reconhecida por analogia, pois, assim como o bronze se tem para a estátua, ou como a madeira se tem para a cama, ou como a matéria e o informe, antes de assumir a forma, se tem para algo que possui forma, do mesmo modo, essa natureza se tem para a substância, para um certo isto e para algo que é. Forma é a única palavra no acordo ortográfico que ganhou acento, e aí forma, nesse sentido aqui, tem a ver com a utilidade, não, mas assim, a ideia para a qual aquilo é formado. Então, se a estátua vai se formar uma estátua, vai se formar a estátua de José de Anchieta e não do Padre Antônio Vieira, por exemplo. E a forma vai se dizer disso, não necessariamente de estar um homem formado por uma estátua, afinal, a estátua por si própria tem uma finalidade.
A natureza subjacente pode ser reconhecida por analogia, pois assim como o bronze se tem para a estátua, ou como a madeira se tem para a cama, ou como a madeira, ou como a matéria e o informe, antes de assumir a forma, se tem para algo que possui forma, do mesmo modo essa natureza se tem para a substância, para um certo isto e para algo que é. Assim, essa natureza é um princípio, embora ela não seja ente, a natureza não seja ente nem seja uma da maneira como um certo isto é. Outro princípio é aquilo de que é a definição. E outro, enfim, é o contrário deste último, a privação. Tem uma discussão antiga se a arte, se a fotografia é arte, porque todas as artes são inclusivas. Se você vai filmar, né, se você vai dançar, você escolhe o que é incluído. A fotografia é a única que escolhe o que vai ser excluído de um recorte da realidade. E o contrário deste último, outro princípio, assim, essa natureza é um princípio, embora ela não seja ente, nem seja uma da maneira como um certo isto o é. Outro princípio é aquilo de que é a definição, e outro, enfim, o contrário deste último, a privação. Foi dito nos argumentos acima de que modo eles são dois e de que modo são mais numerosos que dois. Primeiramente, fora disto, que apenas os contrários são princípios, mas depois foi dito ser necessário que algo distinto esteja subjacente e que os princípios sejam três. Pelos argumentos de agora, é evidente qual é a diferença dos contrários, de que modo os princípios se comportam entre si e o que é o subjacente. Mas se é a forma ou o subjacente, se é a forma ou o subjacente que é a essência, ainda não está claro. No entanto, está claro que os princípios são três, de que maneira são três e qual é o modo deles. Assim, por esses argumentos, considere-se examinado quantos e quais são os princípios. Capítulo 8. Depois disso, afirmemos que exclusivamente desse modo se resolve também o impasse dos antigos. Eu gosto do Aristóteles porque ele faz uma revisão leve do que foi dito e que faz sentido até o presente momento. Depois disso, afirmemos que exclusivamente desse modo se resolve também o impasse dos antigos. Os primeiros na filosofia, buscando a verdade e a natureza dos entes, desencaminharam-se devido à inexperiência, como que empurrados para uma outra via. Afirmaram que nenhum dos entes nem vem a ser, nem se corrompe, porque é necessário que aquilo que vem a ser provenha do ente ou do não ente, mas é impossível que algo provenha de qualquer um dos dois. É necessário que aquilo que vem a ser provenha do ente ou do não ente, mas é impossível que algo provenha de qualquer um dos dois. O ente não vem a ser, pois já é, afirmam, e nada provém do não ente, pois é preciso que algo esteja subjacente. Pois bem, aumentando desse modo a decorrência que daí se segue, afirmaram que tampouco há uma pluralidade de coisas, mas apenas o próprio ente. Assim, assumiram essa opinião, devido ao que foi mencionado, mas nós, de nossa parte, afirmamos que, a partir de ente vir a ser, ou a partir de não ente vir a ser, ou o não ente ou o ente fazer ou padecer algo, ou qualquer coisa vir a ser isto, de certo modo não é diferente de o médico fazer algo, ou a partir de médico ser algo, a partir de médico vir a ser algo.
Por conseguinte, dado que isso se diz de duas maneiras, evidentemente também se diz de duas maneiras a partir de ente e o ente fazer ou padecer. De fato, o médico constrói casa não enquanto médico, mas enquanto construtor de casa, e vem a ser branco não enquanto médico, mas enquanto negro. Vem a ser branco não enquanto médico, mas enquanto negro. Mas é enquanto médico que ele medica e vem a ser não médico, dado que afirmamos de maneira mais apropriada que o médico faz ou padece algo. Afirmamos de maneira mais apropriada que o médico faz algo ou, a partir de médico, vem a ser algo, nos casos em que é enquanto médico que ele faz, padece ou vem a ser tais coisas. É evidente que, a partir de não ente vir a ser, significa isto: vir a ser a partir de não ente enquanto não ente. Foi precisamente a paixão é algo que se sofre, né? Então, por exemplo, o ciúme é algo que se sofre, mas assim, né? Tem algo que vai se sofrer enquanto médico e enquanto está de pé, né? Foi precisamente por não terem distinguido isso que eles se desviaram, e devido a esse desconhecimento, enganaram-se a respeito de algo de tal monta, de modo a julgar que nada vem a ser e que nenhuma outra coisa é, e suprimiram todo o vir a ser. De nossa parte, nós também afirmamos que nada provém do não ente, sem mais. No entanto, mesmo assim, afirmamos que provém do não ente, a saber, por concomitância, de fato, da privação, que é por si mesma, não ente, e que não está inerte. Provém algo, e isso causa espanto, e reputa-se impossível algo vir a ser assim, a partir do não ente. De modo semelhante, tampouco o ente vem a ser ente, ou a partir de ente vem a ser ente, a não ser por concomitância. É dessa maneira que também isso vem a ser. Do mesmo modo como se animal proviesse de animal, isto é, se algum animal proviesse de algum animal, por exemplo, se um cão viesse a ser a partir de cavalo. Neste caso, o cão proviria não apenas de um animal, mas também de animal, embora não enquanto animal, pois isso, animal já estaria dado. No entanto, se algo viesse a ser animal não por concomitância, não poderia se algo viesse a ser animal não por concomitância, não poderia provir de animal. E se algo viesse a ser ente, se algo viesse a ser ente não por concomitância, não poderia provir do ente, nem do não ente, pois foi dito por nós o que significa provir do não ente, a saber, provir do não ente enquanto não ente. Além disso, não suprimimos o princípio de que tudo, sem exceção, é ou não é. Com efeito, um modo de solução é este, mas outro é que cabe enunciar as mesmas coisas de acordo com a capacidade ou de acordo com a efetividade. Com efeito, um modo de solução é este, mas outro é que cabe enunciar as mesmas coisas de acordo com a capacidade ou de acordo com a efetividade. O famoso funciona ou não funciona. Isso foi delimitado com mais precisão a Lures. Por conseguinte, isso é o que precisamente dizíamos: resolvem-se os impasses pelos quais foram constrangidos a suprimir alguns dos pontos mencionados. Foi por isso que os de antigamente se desviaram tanto do caminho concernente à geração e corrupção e, em geral, mudança. De fato, essa natureza mesma, se tivesse sido percebida, teria resolvido inteiramente o desconhecimento deles.
Capítulo 9 e último. Também outros chegaram a alcançar essa natureza, mas não de modo suficiente. Em primeiro lugar, consentem que algo também outros chegaram a alcançar essa natureza, mas não de modo suficiente. Em primeiro lugar, consentem que algo provém do não ente sem mais. Por onde concordam que Parmênides se pronuncia corretamente. Além disso, parece-lhes que essa natureza, por ser uma só em número, é uma só também em sua capacidade. E isso faz enorme diferença. Nós, de nossa parte, afirmamos que matéria e privação são distintas entre si e que uma delas, a matéria, é não ente por concomitância, mas que a privação é em si mesma não ente e que uma delas, a matéria, é aproximadamente e de certo modo substância, mas a outra, de modo algum, é substância. Eles, no entanto, afirmam que o grande e o pequeno são semelhantemente não ente, seja o par de ambos, seja cada um à parte. Por conseguinte, o modo dessa tríade é inteiramente distinto daquele outro. Chegaram até esse ponto a saber que é preciso que alguma natureza esteja subjacente. De fato, fazem-na uma única, pois mesmo se alguém aduz a díada, denominando-a como o grande e o pequeno, não menos faz a mesma coisa, pois despreza uma dessas duas naturezas. A natureza que subsiste é causa auxiliar, junto à forma, daquilo que vem a ser, como mãe. A natureza que subsiste é causa auxiliar, junto à forma, daquilo que vem a ser, como mãe. E, por outro lado, com respeito à outra parte da contrariedade, muitas vezes é plausível que, para quem concentra o pensamento no seu fator maleficente, nem sequer se afigure que ela exista. De fato, havendo algo divino, bom e desejável, afirmamos que um dos princípios lhe é contrário e que o outro é aquilo que, em sua própria natureza, o deseja e a ele aspira. No entanto, sucede-lhes afirmar que o contrário deseja sua própria corrupção. Mas não é possível nem que a forma deseje a si mesma, por não ser carente, nem que o contrário a deseje, pois os contrários corrompem uns aos outros. Mas o que deseja a forma é a matéria, como fêmea a desejar o macho ou o feio a desejar o belo, não o feio em si mesmo, mas como concomitante, nem a fêmea em si mesma, mas como concomitante. De certo modo, é possível que essa natureza se corrompa e venha a ser, mas de outro modo não. De outro modo, é possível que essa natureza se corrompa e venha a ser, mas de outro modo não. Enquanto ela é aquilo em que se muda, SC, eu não sei o que é. Enquanto ela é aquilo em que ela é em si mesma suscetível de corrupção, pois aquilo que se corrompe, a privação está nela. Mas em sua capacidade não é suscetível de corrupção em si mesma, mas é necessário que ela seja incorruptível e ingenerável. De fato,
Se ela viesse a ser, seria preciso que algo de que se constitui como elemento imanente. De fato, se ela viesse a ser, seria preciso que algo de que se constitui como elemento imanente. Imanente é o é o que provém da matéria, é a abscissa horizontal, que não é a vertical, que a vertical é a atuação do divino, pois Deus atualiza-se no tempo instantaneamente. De fato, se ela viesse a ser, seria preciso que algo de que se constitui como elemento imanente lhe estivesse subjacente em primeiro lugar. O Aristóteles não é católico, mas a confissão é um pressuposto católico. Mas isso, por isso que o Aristóteles é aclamado pela esquerda, né? Porque é laico, né? Uma ciência laica. Mas estou eu fazendo minha inferência. De fato, se ela viesse a ser, seria preciso que algo de que constitui como elemento imanente lhe estivesse subjacente em primeiro lugar, mas isso seria a própria natureza, de modo que ela haveria de ser antes de vir a ser. Denomino matéria aquilo que primeiramente está subjacente a cada coisa, como elemento imanente de que algo provém, não por concomitância. E se ela se corrompesse, haveria de chegar nesse mesmo extremo, de modo que haveria de estar corrompida antes de ser, de modo que haveria de estar corrompida antes de se ter corrompido. A respeito do princípio formal, delimitar com precisão se ele é um só ou muitos e qual ou quais são eles. A respeito do princípio formal, delimitar com precisão se ele é um só ou muitos e qual ou quais são eles, é tarefa da filosofia primeira. Por conseguinte, reservem-se tais problemas para tal oportunidade. A respeito das formas naturais e corruptíveis, falaremos no que se expõe a seguir. Portanto, que há princípios e quais e quantos em número esteja por nós delimitado dessa maneira, mas, começando por um outro ponto de partida, pronunciemo-nos novamente. E aí vem o livro 2. Eu vou ler só o iniciozinho do livro 2 para a gente tomar contato, porque ele encerra mesmo o assunto. Entre os entes, uns são por natureza, outros são por outras causas. Por natureza, são os animais e suas partes, bem como as plantas e os corpos simples, isto é, terra, fogo, ar e água. De fato, dizemos que essas e tais coisas são por natureza, e todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza. Esses são os blocos construtores da realidade, segundo Santa Hildegarda. Quente ou frio, úmido e seco, enfim. E todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza, pois cada um deles tem em si mesmo princípio de movimento e repouso, uns de movimento local, outros de crescimento e definhamento, outros de alteração. Por lado, cama e veste, bem como qualquer outro gênero desse tipo, na medida em que encontram suas respectivas designações, isso é, enquanto resultam da técnica, não têm nenhum impulso inato para a mudança, mas enquanto lhes sucede ser de pedra, de terra ou misturados, eles o têm por esses elementos e nessa exata medida, pois a natureza é certo princípio ou causa pela qual, em que, primeiramente, se encontra, se move ou repousa em si mesmo, e não por concomitância, digo, não por concomitância, porque alguém, sendo médico, poderia tornar-se causa de sua própria saúde, mas não é por ser curável que ele tenha arte medicinal, mas apenas sucede que o mesmo homem é concomitantemente médico e quem está sendo curado. Por isso, às vezes, eles estão separados um do outro. Semelhantemente para as coisas que são produzidas. Nenhuma delas tem em si mesma o princípio da produção, mas algumas o têm em outras coisas e de fora. Por exemplo,
casa e todos os outros manufaturados, ao passo que outras, todas aquelas que poderiam vir a ser por concomitância, causa para si mesmas, o têm, de fato, em si mesmas, mas não conforme aquilo que são por si mesmas. Patati patatá, por outro lado, seria ridículo tentar provar que a natureza existe, pois é manifesto que muitos entes são desse tipo.